novo laudo pericial encomendado pela família de Odilaine Uglione aponta que a mãe de Bernardo Boldrini não cometeu suicídio. Odilaine foi encontrada morta com um tiro na boca no consultório médico do marido, Leandro Boldrini, em 2010. A família de Odilaine nunca concordou com a hipótese de suicídio, principalmente porque a investigação policial apontou vestígios de pólvora apenas na mão esquerda de Odilaine, que era destra. Outro elemento contestado pela avó materna de Bernardo, Jussara Uglione, é a legitimidade da suposta carta deixada pela filha, onde ela revelaria a intenção de tirar a própria vida. Quem comenta sobre toda esta reviravolta no caso, que é destaque na imprensa nacional, é o advogado da mãe de Odilaine, o Dr. Marlon Taborda, que está aqui comigo no estúdio. Boa tarde, Dr. Marlon. Bem-vindo ao Controle Geral. Boa tarde, Janine. Boa tarde, telespectadores deste programa, desse canal de televisão, muito abrangente e com bastante entrada na região, inclusive. Com certeza, doutor. Essa grande repercussão, essa grande reviravolta no caso da morte da Odilaine se dá justamente com um novo laudo pericial que aponta conclusões diversas daquelas apuradas pela polícia quando da morte dela em 2010. Justamente na questão primeira, que é do vestígio de pólvora, encontrado só na mão esquerda da Odilaine. Qual é a diferença deste novo exame apontado pela perícia e que traz uma hipótese completamente diversa da atestada até então? Odilaine não teria cometido suicídio e sim teria sido assassinado. Como se chega a essa conclusão? Vou fazer uma exposição de forma mais didática possível, a fim de até mesmo os telespectadores conseguirem nos acompanhar. Começa com o sentimento da mãe. A dona Jussara, uma senhora que hoje conta com 73, prestes a 74 anos, ela faz aniversário dia 10 de novembro, daqui a poucos dias, ela é de 1940, em que nunca se deu por convencida de que a Odilaine tivesse atentado contra a própria vida. E que a morte dela, portanto, possa ter sido causada por ato de outra pessoa que não o dela. Tudo bem. Nós acompanhamos o caso desde o ano de 2010, na oportunidade estivemos na cidade de Três Passos em mais de uma circunstância, enfim, foram pelo menos 3 vezes. Na primeira oportunidade que lá estivemos, solicitamos cópia desse inquérito policial. No primeiro contato que nós tivemos, na delegacia, fomos atendidos por uma, não sei se é escrivã ou se é inspetora, enfim, uma profissional da área da Polícia Civil. E também por uma delegada, e até o que me recordo, acho que é a própria delegada que conduziu, conversou conosco, assim, de forma rápida e séria. A mesma delegada do caso Bernardo, Caroline Bamber. Perfeito, a mesma delegada, a mesma autoridade policial. Nos foi relatado, como numa conversa aqui que estamos, foi feito o exame de residual nele também, tá tudo certo. Nele, o esposo, Leandro. Nele o esposo, sim, no então esposo da vítima, o senhor Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo, para dar uma contextualização. E nós solicitamos cópia desse inquérito. O que foi feito? Foram disponibilizadas algumas cópias, poucas folhas, enfim, que tinham alguns depoimentos, alguns relatos, coisa e tal. Mas que em 2014 agora a gente chega a uma conclusão ante ao que depois de sepultado o Bernardo e nosso primeiro retorno a Três Passos, nos foi feita a mesma conduta, a mesma atitude que foi realizada para a defesa do Leandro. Nos foi concedida somente partes do inquérito policial. E se os senhores acompanharem o histórico do que aconteceu com o caso Bernardo, vão ver que a própria defesa dele à época suscita que são escolhidas as partes do inquérito para nos serem mostradas. Mas isso nós é um caso que não corre em segredo de justiça. Inicialmente não corre. Em tese, teria acesso completo. Então exatamente. Então a gente já começa, a senhora veja a didática que eu tenho que ter para explicar tantos fatos, enfim. Além do sentimento da dona Jussara, a gente descobriu agora, porque para nós a morte do Bernardo já é um fato novo para a reabertura da investigação da Odilaine. Isso para nós é muito tranquilo. Corroborado com essas provas de vídeo e de áudio que foram amplamente divulgados na imprensa nacional e até mesmo em nível mundial, também são provas novas, porque há uma confissão subliminar lá, teu fim vai ser igual a tua mãe, diz a então madrasta dele. Nós verificamos, então, agora, no mês de abril, final de abril, que foi nos disponibilizado somente partes do inquérito policial.
Isso a gente já refere lá no primeiro protocolo que a gente fez. Em razão de acesso à íntegra dos presentes autos no presente momento, vem apresentar algumas suscitações que implicam em algumas averiguações a serem realizadas. Nós realizamos uma exposição didática à luz do que consta do laudo técnico, à luz também de que a conclusão do inquérito policial foi remetida ao judiciário no ano de 2010, novembro de 2010, e o levantamento fotográfico deste inquérito, feito pelo então Instituto Geral de Perícias, foi juntado aos autos somente em 2011. Não houve uma análise investigativa da comparação desse levantamento fotográfico técnico e, portanto, oficial que dos autos constam, com o que o próprio então esposo da vítima disse, e que já se confrontando o levantamento fotográfico com o que ele disse, já vê distorções assim gritantes. Ou seja, para o nosso telespectador entender, era preciso saber se havia alguma diferença significativa entre o relato do Leandro e aquilo que a perícia apontava pelas fotografias da cena do crime. As constatações que se realizam comparativamente são gritantes. Somado a isso, nós temos nessa investigação policial que a gente analisou uma voz de mulher numa comunidade de uma cidade de 20 mil pessoas, uma voz de mulher que liga 2 vezes de forma anônima e há essa certificação, porque uma voz de mulher induzindo, olha, a arma que foi utilizada para o suicídio da fulana, da Odilane, foi comprada lá com o fulano de tal na vila tal. Sendo ouvido este senhor que disse que comprou arma, ele não confirma a questão da arma e ainda diz, não, eu estava em Passo Fundo acompanhando a minha mãe no hospital e comprovou que estava em Passo Fundo nesses dias e que não teria como ela ter comprado essa arma. Odilane não sabia usar a arma e se fosse usar, certamente a usaria com a mão direita, porque se uma pessoa é destra, normalmente vai utilizar, presume-se, e essa presunção ela parte inclusive de um critério científico, a mão direita. Nós apresentamos, então, um N conjuntos de suscitações à luz desse sentimento da dona Jussara, de acesso à íntegra desse inquérito policial, que vão desde a pólvora só na mão esquerda, desde o próprio levantamento técnico do exame residual de pólvora, que deixa bem claro 2 motivos estranhos aos autos e de forma técnica, porque é um lado do IGP dizendo esta pólvora na mão esquerda da Odilane, ela pode decorrer de 2 motivos. Ou o disparo foi realizado por uma outra pessoa, isso está escrito de forma expressa. Um terceiro na cena. Exatamente. A própria prova técnica do Instituto Geral de Perícias já suscita a possibilidade de um terceiro ser, uma terceira pessoa neste ambiente deste crime. Rememorando o nosso telespectador que acompanha esse caso aí na sua casa, por que se fala num terceiro? Uma das testemunhas teria ouvido um disparo após... em depoimento à polícia, contado que o disparo, que em tese foi o que vitimou a Odilane, teria sido ouvido após a saída do Leandro da sala do consultório médico onde o corpo dela foi encontrado. Assim como há pessoas que dizem que ouviram 2 disparos de arma de fogo, podendo um, inclusive, ter sido por uma janela para lá de fora, para caracterizar 2 disparos. Isso é algo que tem que ser investigado. Somado a essa circunstância, nós temos uma outra situação nesse próprio laudo do IGP. Além de possibilitar, olha, esse disparo pode ter sido realizado por uma outra pessoa. Ele diz outra coisa também. Também pode ser na mão esquerda por um gesto de defesa. E veja bem, quando ele fala em gesto de defesa, nós temos que olhar o processo no outro documento. Então, veja que é uma leitura técnica e investigativa, que é o auto de necrópsia da Odilane. Necropsia, alguns preferem essa pronúncia, eu prefiro necrópsia. Ela tem lesões no antebraço direito. O antebraço direito, lesões de equimoses, são lesões arroxeadas. Um hematoma. Roxo, 2 ou 3, ele é referido nesse auto de necrópsia da Odilane. Então veja bem, a pólvora na mão esquerda, a lesão de equimose no antebraço direito e há lesões equimóticas no lábio. Então esse objeto foi forçado no lábio dela. Ela utilizou o braço esquerdo para se defender, pelo que o laudo está dizendo, e o disparo foi efetuado por outra pessoa, ao passo que ela tem lesões arroxeadas no antebraço, poderia ter sido segurada. Que tenha sido segurada. Perfeito. Seu raciocínio completa o que eu estou expondo. Então, somada a essas circunstâncias, e tem também mais a voz de mulher, que induz a investigação, o Leandro, que estava no momento no local do crime, inicialmente a única pessoa presencial ali, ele também apresenta lesões no dorso metacarpiano da mão direita. Eu só sei que o dorso da mão
O primeiro, o dorso da mão aqui. Agora, qual dos metacarpos eu não sei. Mas até não fui a verificar, mas, enfim, sou advogado, mas uma pessoa mais técnica vai saber dizer em que local da mão. Por que ele tinha lesões no dorso da mão direita dele? São indicativos que demonstram uma situação de que possa ter havido uma luta corporal, enfim. Existe a sapiência de uma situação que este senhor, o esposo dela, sempre entrava por uma porta secreta, uma porta de uso exclusivo, uma porta escondida desse consultório. Neste dia ele fez questão de ser visto pela entrada principal do hall de entrada, assim como ele saiu chamando atenção. Há uma leitura possível, à luz dessa constatação do IGP, que alguém possa ter entrado por essa porta e ele saindo chamando atenção para chamar atenção para ele, para essa outra pessoa poder sair por essa porta secreta, enfim, por esse acesso lateral. Isso é uma conclusão do IGP, é uma tese levantada. Isso é o que se trabalha em cima do que o IGP disponibiliza, uma leitura investigativa. Essa conclusão nós chegamos a partir dessa leitura. Então, nós apresentamos esse pedido técnico, que é quase 2 dezenas de suscitações. Apresentamos também a dúvida de por que quando a Odilene deu entrada no hospital, por que é referido que ela tem um orifício craniano na entrada temporal direita. E depois, mais adiante, na nota de internação, ela fala que deu entrada nesse pronto-socorro a paciente com ferimento de arma de fogo com orifício de entrada no conduto auditivo direito. E depois fala de forma diferente, que foi no lado esquerdo. Isso aí está tudo documentado, enfim. Aliado a isso, o auto de corpo de delito do Leandro fala das lesões dele e a lesão na Odilene, ela é colocada como que se veja bem, que daí é um movimento impossível de pegar uma arma com a mão esquerda. No palato esquerdo, da esquerda para a esquerda, de baixo para cima. A arma tem uma foto no inquérito policial. Um revólver calibre 38, sim. É uma arma grande. Tá, que existem tamanhos de 38. Existe o 38 detetive, que chama. Esse é um que tem uma régua no processo, assim, ele tem 20 centímetros. É como pegar uma régua além da régua. Só de cabo ele tem 20 centímetros. É impossível fazer o movimento, para quem não é canhoto, fazer o movimento com a mão esquerda e ter resíduo de pólvora só na mão esquerda, que é mais um indicativo que alguém possa ter segurado, somado às lesões. Quando nós protocolamos esse pedido na justiça, e existe um desenho dando a trajetória da bala, isso aí nos chamou muito a atenção. Isso é importante. Parece que há um interesse naquela comunidade de que isso não seja descoberto ou que não seja melhor investigado. A defesa técnica do então esposo da vítima, esposo da Odilene, ela acessou esse processo, certamente fez cópias e coisa e tal, e o processo foi para o inquérito, foi para o Ministério Público. Lá ficou durante alguns dias. Foi a época que foi oferecida a denúncia do caso do menino Bernardo, enfim, foi ali começo de maio, mais ou menos. E o perito médico legista que atuou nesse processo, a imprensa tomou conhecimento desse pedido técnico que nós estávamos fazendo, e aí vem uma surpresa maior ainda. Ele veio voluntariamente, espontaneamente, a palavra, em razão de notícias veiculadas na mídia, trazer algumas explicações sobre o suicídio de Odilene. Ele já induz, e daí ele responde que as lesões arroxeadas no braço, no antebraço, são decorrentes de punções venosas, só que punção venosa é nessa parte interna do cotovelo, que eu agora não me recordo o nome, e não é antebraço. Ele refere que ele considera que a arma foi segurada com as 2 mãos e por uma sobreposta à outra e, portanto, somente poderia estar na mão esquerda o resíduo de pólvora mesmo. Só que estudos técnicos este laudo que nós produzimos e já juntamos aos autos do processo, ele demonstra que o revólver, ele, por ser um sistema aberto com tambor, o cartucho que nele estiver, ele vai expelir no ato de explosão, para a saída do projétil de arma de fogo, ele vai expelir para todos os lados a fumaça, o chamusco, o chumbo, a pólvora, enfim. Não teria como ter só na mão esquerda, mesmo que segurando. É impossível. Ainda que as mãos dela, nesta hipótese, estariam juntas. Estariam mais próximas ainda. Caiu por terra isso. Então, nós fizemos uma solicitação de um estudo técnico para uma empresa que trabalha só com perícias criminais e forenses. É uma tendência
É uma tendência mais do centro do país. No Rio Grande do Sul existem profissionais competentíssimos para tal, certamente, vinculados ao Tribunal de Justiça, que trabalham nesse segmento. Mas a gente, porque nos foi ofertado, se disponibilizou, enfim, e conversado, eles disseram que poderiam analisar, eles analisaram e nos ofertaram a apresentação de 2 laudos, também, na verdade. Esse laudo, que comprova várias circunstâncias, é um laudo pericial de balística forense. Ele analisa de forma científica trajetória do projeto de arma de fogo no crânio, na caixa craniana da vítima. Analisa a questão do residual de pólvora, analisa a questão das lesões na Odilane, eventuais lesões e esclarecimentos realizados pelo Leandro em confronto com o levantamento fotográfico. Ele aponta erros da investigação, praticamente mais de uma dezena também. Então, aquelas suscitações que nós fizemos de forma jurídica, elas encontraram respaldo técnico a partir de agora. O que nos leva agora a poder, em razão de haver esta prova técnica, afirmar cabalmente: alguém efetuou o disparo de arma de fogo em detrimento da integridade física e, portanto, a vida de Odilane Uglione. Podendo, inclusive, ser um terceiro na cena do crime. Podendo também, reaberta essa investigação, ser tratada a possibilidade de um terceiro ter participado. Desde o começo, sempre houve essa possibilidade. Há a informação de que este uso dessa porta secreta, ele era restrito ao então esposo da vítima e pessoas de confiança. A Odilane, num telefonema com a dona Jussara, na manhã do dia que deu a morte dela, comentou com a dona Jussara que tinha descoberto que o então esposo dela estava tendo um caso extraconjugal com uma profissional da área da saúde também, enfim, mas que ela estava definida, estava feliz porque iria lá conversar com ele para ver os detalhes. Ele já tinha até um apontamento de valor de indenização patrimonial a título de meação e também um valor de pensionamento, que ela estava decidida a vir a Santa Maria, residir, até iam comprar uma casa no patronato aqui. Uma casa grande, porque ela sempre gostou de ter cães em casa e, portanto, tinha que ter o espaço para os animais. Sobre este encaminhamento, Dr. Marlon, eu já gostaria de antecipar 2 perguntas. A primeira, no caso do menino Bernardo, antes do assassinato, obviamente, ele chegou a procurar autoridades do Ministério Público, enfim, fazendo um pedido de socorro. Fez. Havia, por parte da Odilane, algum relato de violência física por parte do esposo? Ou alguma medida protetiva, enfim, algum recurso de uso da Lei Maria da Penha? Como era a relação dela com o Leandro, que pudesse motivar um possível homicídio passional? Não há a informação oficial de que tenha sido instado o Estado, através do Poder Judiciário e comunicação de órgãos a ele inerentes e vinculados, no que se refere à atuação em nome da Lei Maria da Penha ou em aplicação da Lei Maria da Penha em proteção à integridade física, psíquica e ou moral de Odilane na relação com Leandro Boldrini. Isto, ao menos, não aparece oficialmente. Segundo nos relata a dona Jussara, sim, eles vinham em um momento bastante desgastante da relação, até porque ela tinha descoberto esta traição extraconjugal do então esposo dela e tentou de todas as formas, e esta carta que ela deixa, ela demonstra: olha, eu lutei de todas as formas aqui porque eu te amei incondicionalmente. Ela coloca desta forma e até dá um pito nele ali, nesse aspecto, que ele não valorizou, enfim. A dona Jussara relata que, como um casal, eventualmente eles até tiveram algumas situações que vão do próprio relacionamento em si, mas não tem o conhecimento oficial quanto a instar órgãos. E o senhor mencionou a carta. Acompanhei, logicamente, toda a repercussão na imprensa nacional a respeito da carta de suicídio deixada pela Odilane. Como jornalista, algo que me chamou a atenção já num primeiro instante ao ler a íntegra dessa carta deixada pela Odilane é que
em nenhum momento ela usa a palavra suicídio. Não. Como é que isso é tratado? Enfim, pelas vias legais, pela análise do conteúdo dessa carta, ela era ou não era uma carta de suicídio, ou não é possível trazer um laudo conclusivo a respeito das palavras escritas pela Odilane momentos antes de morrer, da sua morte? Vou ser bem objetivo na sua resposta. Não é uma carta suicida. Existe um laudo grafológico, laudo pericial grafológico. E ela foi escrita pela Odilane? O laudo atesta que sim, que inicialmente foi escrita pela Odilane, mas no cunho de se despedir da comunidade, o que corrobora com a conversa que a dona Jussara teve com ela de manhã. E quando ela se despede do Bernardo, não era a intenção da Odilane trazer o Bernardo para junto da avó? Era a opção, sim, trazer o Bernardo, mas pelo que deu para entender, haveria uma discussão a respeito da eventual guarda do menino. E em razão do poder exercido por este então esposo dela na comunidade, o que se demonstra por várias manobras que vêm ocorrendo nesse processo, onde pessoas da comunidade interferem na atuação do Ministério Público lá e maculam, de certa forma, os pedidos que a dona Jussara apresenta, demonstra que poderia haver sim uma discussão e talvez uma despedida temporária se fosse o caso de ela ficar ou não com a guarda. O laudo, aí para complementar a questão dessa resposta, o laudo ele deixa claro que ela não tem o conteúdo suicida, ela não tem depressão, ela não apresenta os traços característicos de suicídio, ela não indica uma tendência à depressão ou angústia ou fatores relacionados a este, podendo ser afastada, portanto, a interpretação de que seja suicídio. E ainda coloca a questão assim, essa carta supostamente suicida. Quem dá essa leitura de suicídio para essa carta é quem tem interesse que seja analisado como suicídio o procedimento. Assim como temos 2 certidões de pessoas anônimas com voz de mulher. E por que uma mulher estaria interessada nesta investigação? Para ser conduzida sobre essa forma. E assim como temos também uma conclusão de inquérito policial apresentada 2 a 3 meses antes da juntada do levantamento fotográfico e entrega ao judiciário. Então são dissonâncias, são questões bastante destoantes que demonstram que haveria necessidade de ser melhor investigado. Assim como já fizemos a leitura de que a investigação do caso do Bernardo foi uma compensação de uma investigação que foi extremamente precipitada em 2010. Sobre isso, Dr. Marlon, nós temos uma pergunta do nosso telespectador. A produção acabou de me avisar aqui pelo ponto eletrônico de que o Dr. Carlos Dornelles, residente aqui no centro de Santa Maria, que está acompanhando a nossa programação, muito obrigada pela sua audiência. E como nós instigamos durante o início do programa para que participem, usem as nossas redes sociais e nossos telefones, enviando perguntas, enviando sugestões, a pergunta dele é a seguinte: por que a doutora Caroline Bamber Machado, delegada de polícia de Três Passos, tem tanta convicção na inocência do Leandro, no caso da morte da Odilane, e por que ela se recusa a reabrir o inquérito? Eu vou começar a resposta com uma citação que eu vi num acórdão do processo do caso do menino Bernardo, num voto divergente, num voto que votava pela liberdade dele. As instituições não precisam defender pessoas. As instituições são permanentes, as pessoas passam. Quando as instituições começam a defender pessoas, é possível que esteja ocorrendo a decadência das instituições. As instituições permanecem, as pessoas passam. As instituições não precisam defender pessoas. Sob esse aspecto, o que eu verifico é que é muito difícil para alguém admitir que possa ter errado, especialmente quando estiver imbuída ou investida de um cargo de autoridade. A admissão do erro faz parte do crescimento do ser humano para que possamos ser pessoas melhores a cada dia. Não acredito que este processo da morte da Odilane tenha sido bem aprofundado na investigação, pois se nós já apontamos uma dezena de situações de dúvidas jurídicas, mais um laudo criminológico de balística forense aponta outras situações bastante fortes e pesadas, que chegam a uma conclusão diferente. O que eu posso dizer é que ela não poderia dizer isto. Eu defendo isso.
defendo pelo modo de que foi abordado ou investigado esse processo. Ele foi muito superficial, ele se baseou em ilações, ele se baseou em incongruências, em premissas que não chegam a uma conclusão lógica. A dona Jussara tem um sentimento interno dela, desde 2010, que ela não moveu para a proteção do Bernardo. E ela disse, Marlon, nós não vamos mexer nisso aí para não desgastar o Bernardo. Não quero que o B fique depois, vão passar para ele. Como teve um processo que constatou que ele era vítima de alienação parental em detrimento a ela, eu não quero que o Bernardo sofra e depois ficam dizendo que eu sou pivô de discórdia. Aliás, eu pego a linha do espaço-tempo, então vou trabalhar com a linha do tempo para o espectador ver. Ó. 2010, 2014. Nós vemos, a leitura que nós vemos, a pedido da dona Jussara, é que no ano de 2010 a 2014 foram praticados 2 delitos, onde um foi alcançado a impunidade e este segundo aqui foi praticado na certeza que seria alcançada a mesma impunidade que lá em 2010 foi alcançada. Nós temos semelhança de prática de atos por parte dos atores envolvidos nesse processo. Nós temos comemorações. Eu me refiro a eles, a madrasta do Bernardo e o então pai dele foram para um mezanino de uma boate, que é um espaço chamado área VIP, né? Onde se fumou charuto, enfim, se chamou atenção. Na noite pós enterro do Bernardo, e eu digo enterro, porque ele foi colocado numa cova rasa, né? Mas o enterro informal, a ocultação do corpo dele. Assim como temos a informação por autoridades policiais locais aqui de Santa Maria que averiguaram, sim, a situação. Tá indo, foi pedido informalmente, internamente na Polícia Civil, foi uma informação que nos foi passada. Averigua aí que tá indo um marido para um sepultamento de uma esposa aí, averigua o que ele vai fazer, enfim. Assim como há também a comemoração dele nessa noite em ir para um motel aqui em Santa Maria, como ele fez a comemoração também agora em 2014. Nós temos repetição de condutas, comemorações em 2 processos. Nós temos filmagens no processo do Bernardo que chocaram o mundo com os pedidos de socorro. Nós temos a filmagem do velório da Odilane por parte do então esposo dela. Nós temos mais um detalhe importantíssimo, que isso está nos autos dessa investigação. Por que o marido viúvo viria ao velório da esposa num calor de 40, 42 graus, assim como é no mês de fevereiro, em Santa Maria, todos nós sabemos, usando colete à prova de bala, uma jaqueta ainda por cima, uma filmadora e 2 seguranças armados. Ao que há essa informação. Seguranças armados por quê? Isto aí está formalizado no processo, não foi aprofundada a investigação, então eu considero precipitado por parte da autoridade policial afirmar, porque isto macula o que está sendo colocado lá. Assim como, por que não foi investigado qual voz de mulher e quem era a mulher interessada que a investigação se dirigisse para suicídio? Doutor, uma das justificativas divulgadas na mídia pela doutora Caroline é de que não há um fato novo para que se reabra o inquérito da apuração da morte da Odilane. Eu lhe pergunto, se por acaso for levantada a hipótese de exumação do corpo da Odilane e se produzam novas provas, novos elementos, aí sim pode haver uma imposição de reabertura desse inquérito? A exumação só vai ocorrer se reaberta a investigação ou por uma autorização judicial por ordem de um pedido incidental da produção da prova, que é uma hipótese que nós já estamos trabalhando. Mas a gente quer também ter o menor desgaste possível à dona Jussara. Também. Assim como a dona Jussara também quis proteger o Bernardo e não aprofundar essa investigação à época. Só que o fato novo é a morte do Bernardo. O fato novo são os vídeos. O fato novo são todos esses elementos probatórios e que são provas novas. A prova nova é o corpo do Bernardo achado. O senhor também trabalha com a hipótese de queima de arquivo, no caso do homicídio do Bernardo? Ante ao ambiente familiar que o Bernardo viveu, infelizmente um ambiente familiar muito triste e agressivo no que se refere à integridade psicológica, psíquica dele, nós trabalhamos sim com a possibilidade, e como, pelo que se vê, era um ambiente que havia brigas, e o casal também poderia ter essas confidências e essas brigas, nós trabalhamos com a hipótese de que o Bernardo, sim, assim como ele presenciou orgias sexuais, isso ficou meio provado no processo ali, na oitiva da fase policial,
que ele tenha ouvido, num A mais B, que a Odilane tenha sido morta e, portanto, falou isso numa discussão com a madrasta e talvez com o pai dele. E como há realmente essa mensagem subliminar, e quando você está gravando tem que se... está querendo produzir uma prova, se tem cautela no que vai ser dito, né? Principalmente quando quer... Porque aquele vídeo foi feito para produzir uma prova e ele virou um feitiço contra o feiticeiro, o vídeo dos gritos de socorro de Bernardo. Então nós trabalhamos sim com a hipótese que ele possa ter ouvido sim que a Odilane tenha sido morta e, portanto, foi morto por queima de arquivo, que é o jargão popular que se refere para quando alguém presenciou ou testemunhou alguma coisa. Eu estou recebendo aqui mais uma pergunta enviada por uma telespectadora, Dona Maria Eisto, do bairro Perpétuo Socorro, que pergunta, Dr. Marlon, se não cabe um processo administrativo contra a delegada Caroline Bamber por omissão na reabertura do inquérito do caso da Odilane. É uma hipótese cabível, até cabe. Nós não vamos adotar esta conduta inicialmente por foco. Por foco naquilo que a gente está buscando, que é a reabertura dessa investigação. Mas sim, independente disso, nós vamos informar aos órgãos de Conselho Superior de Polícia. Estamos formalizando para esses próximos dias essas situações, porque nós vemos uma maculação de uma opinião que prejudicou e foi assodadamente, foi precipitadamente enviada ao judiciário sem esse levantamento técnico-fotográfico do IGP e, portanto, é uma inobservância aos ritos legais estabelecidos para o inquérito policial, o que demonstraria a possibilidade ou necessidade de uma melhor investigação para esse caso da Odilane. Até porque se a investigação da Odilane tivesse sido bem aprofundada, até como pode, de certa forma, e veja bem como eu coloco, de certa forma, ser dita que a do Bernardo foi aprofundada, porque existem situações que a gente está buscando ainda, quem sabe o Bernardo estivesse vivo entre nós, porque poderia ter sido averiguada uma situação de que esses atores envolvidos no processo da morte dele possam eventualmente ser os mesmos que estivessem envolvidos no caso da morte da Odilane em 2010 e, portanto, a guarda do menino teria passado para a avó pela própria investigação. É um caso a se pensar, mas não trabalhamos com esse foco. Mas sim, juridicamente é possível. Toda tese pode ser levantada juridicamente. Tá certo. Dr. Marlon Taborda, muito obrigada pela sua participação aqui no Controle Geral na TV, numa entrevista extremamente esclarecedora a respeito de todo o levantamento pericial a respeito da morte da Odilane, a mãe do menino Bernardo Boldrini. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Enfim, o tempo acabou sendo sucinto. Desculpa se de alguma forma não fui tão didático como poderia, certamente ter sido, mas fico à disposição para qualquer eventualidade, qualquer oportunidade que seja considerada inerente a tal. Igualmente, ficamos à sua disposição.